E se tu acha que a única diferença é que um é quente, outro é gelado, definitivamente esse vídeo é pra ti. Buenas, mateiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu sei que pode parecer óbvio, né? Chimarrão é quente, tereré é gelado. Mas não é bem assim e não é a única diferença. E pasmem, não é a diferença mais importante. E para começar, parte 1, temperatura. E sim, eu sei que essa é a diferença mais óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito. E nos climas frios, né, as baixas temperaturas sempre fizeram do chimarrão a bebida preferida. Então o chimarrão é a primeira opção quando a gente fala em bebidas lá no sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, outros estados vêm aumentando também o consumo da bebida quente. Já as altas temperaturas, né, o famoso calorão, sempre fizeram do tereré a primeira opção quando a gente fala em mates. Calma, pequeno podão mateiro, eu não disse que tu não pode tomar, tu pode tomar, só que as condições climáticas elas acabam interferindo. E pior que essa parada do clima interfere muito, tá? E eu só descobri isso quando eu vim morar no Nordeste, faz 6 anos que eu tô morando aqui e é muito calor, né? Mesmo no inverno só chove um pouquinho, mas tá sempre um calorão. Então eu comecei a aumentar muito a quantidade de tereré que eu tomo por aqui. E não precisei abrir mão do chimarrão para isso, eu continuei tomando chimarrão normalmente. Mas não tem coisa melhor do que tu naquele calorão, sei lá, de 30 graus, tu tomar um mate gelado, principalmente na beira da praia, em locais ali que são bons, né, de tu tomar uma bebida mais hidratante. Porque a bebida quente, ela acaba sendo mais diurética, né, tu toma, ela passa reto. Já quando eu tô no meu trabalho, que tem um ar-condicionado muito forte, eu acabo optando por tomar o chimarrão, porque é mais propício, né, pessoal, tá friozinho ali, o ar-condicionado bem, a temperatura bem baixa, e o chimarrão ajuda a dar aquela esquentada. Outra coisa bem bacana de fazer é tomar um mate tostado, né, aquele gelado na beira da praia, é show de bola. Meus amigos do RJO sabem bem. Então essa foi a primeira diferença, mas prepare-se porque agora vem a diferença crucial que separa o tereré do chimarrão. Parte 2, o preparo. Continuemos porque outra coisa crucial que separa o chimarrão do tereré é o modo de preparar. E dessa vez eu começo falando do tereré, porque para preparar essa bebida é muito mais fácil, é uma bebida muito mais inclusiva, é mais simplificado, tu não precisa necessariamente de uma cuia para preparar o tereré, tu pode fazer num copo de vidro, num copo de plástico, num chifre de boi, numa cuia térmica, num copo térmico, são N opções aí para tu preparar o tereré. E inclusive o recipiente raiz, digamos assim, é o chifre de boi, né, a guampa, que provavelmente tu já deve ter tido, mas se tu não teve, um dia tu vai ter. Mas como eu disse, qualquer recipiente dá certo, inclusive bambu, alumínio, enfim. Obviamente, cada recipiente tem uma vantagem e uma desvantagem e cada pessoa tem a sua preferência, tá tudo bem. Eu mesmo tenho minha preferência, né, que é por copos térmicos assim, que mantém gelado mais tempo, né, e são mais higiênicos. E toda essa gama de recipientes só é possível no tereré porque a água é fria, a água é gelada, então não tem perigo de tu queimar tua mão, por exemplo. Por exemplo, se tu estiver tomando num copo de vidro, tu não vai queimar tua mão, porque a água está gelada, o máximo que vai acontecer vai ser suar o copo. O alumínio, a mesma coisa. Agora tu imagina fazendo isso no chimarrão, já não dá. Outra coisa muito importante é a moagem da erva. Então, no tereré a gente tem uma moagem muito mais grossa, granulometria grossa. Isso permite que tu faça um tereré, um mate, sem perigo de entupir. E também sem aquela necessidade de fazer aquele morrinho bonitinho, que nem no chimarrão, porque no chimarrão, se não tiver aquele morrinho, se ele cai, entope tudo, tu não consegue sorver, tu não consegue puxar a água. Aqui no tereré não, pode ser que caia o morrinho, não tem problema nenhum, tu vai continuar tomando normal, tu pode até colocar água por cima do morrinho, tá? O que eu não indico, eu prefiro fazer uma paredezinha para ir dosando o sabor, como eu já expliquei em alguns outros vídeos. Mas a parede também não é algo tão importante no tereré e é difícil de fazer, porque a erva ela não compacta muito bem como a de chimarrão. Por que que não compacta, Anderson? Porque ela tem muito palito, ela tem pouco pó e o pó é que ajuda a dar liga para a erva grudar uma na outra. Como tem muito palito e erva grossa, ela não consegue se firmar, entendeu? Então quando tu coloca água, ela tende a ir deslizando. Outro detalhe importante, então, como a erva é grossa e não tem perigo de entupir, não é tão importante esse pescoço que as cuias têm. Então se tu tomar num copo reto, não faz diferença, porque se descer a erva, se misturar, tu vai poder continuar tomando teu tereré naturalmente, sem problema nenhum. Já no chimarrão, o preparo é mais complexo, digamos assim. Mas eu tô falando do chimarrão clássico, com erva fina, como é tomado no sul do Brasil. E em outros lugares agora que vem crescendo bastante o consumo. E para preparar o chimarrão, diferente do tereré,
exige mais habilidade. Existem no mínimo 3 formas diferentes de tu preparar o chimarrão, todas que vai exigir um nível de habilidade diferente. Inclusive eu já ensinei as 3 aqui no canal. A tradicional, o invertido e o formigueiro. Mas tem outros também, topetudo, china pobre, plano, mas outra hora eu mostro para vocês todos os tipos direitinho. Vários já tem aqui na nossa playlist. E o recipiente aqui se resume a um tipo, a cuia. O material padrão é a cabaça, que é o fruto da cabaceira, também conhecida como porongo. No chimarrão a gente precisa ter o pescoço da cuia aqui, ó, para acomodar a erva, um pescoço com um bocal mais largo do que o restante, porque senão essa erva vai descer e vai desmanchar um morrinho que tu vai ter que preparar para fazer o chimarrão. Anderson, mas eu não sei fazer o morrinho. Calma, tem vídeo meu já ensinando a fazer o morrinho do chimarrão, depois tu olha. E também tem variações, né, da cuia, o material da cuia que vem ganhando bastante adeptos com o passar do tempo, que é a cuia de madeira, a cuia de cerâmica e principalmente a cuia de aço inoxidável. Anderson, por que eu não posso tomar num copo igual no tereré? Não pode, amigão, porque senão tu vai queimar a tua mão. Porque a temperatura mínima aí que se toma o chimarrão é em torno de 65 graus mais ou menos. Mas eu sei que tem gente que toma aí com 80 graus, 85 graus, o que eu não recomendo. Mas que imagina, né? Tu vai botar um copo ali com a água 75, 80, vai dar M, né? Então vocês entenderam por que o preparo é uma das coisas que diferencia muito o chimarrão do tereré. E por que no chimarrão a gente precisa ter uma cuia com esse pescoço, esse bocal aqui mais largo. Mas eu vou te explicar melhor agora na parte 3, a parte mais importante do vídeo. Mas antes eu tenho que deixar uma dica para quem quer se aprofundar mais nesse universo do mate. É o Manual do Mate, que é um livro de minha autoria que já está na 4ª edição. Nele tu sai do zero e vai para o nível avançado, desvendando vários segredos e dicas que eu só falo por lá. Como o nosso guia de compras, onde eu revelo a lista das ervas que eu recomendo do Brasil e do mundo, das brasileiras até as repousadas, entre um monte de outras coisas legais. E o melhor é que se tu entrar pelo link que está aqui na descrição, tu vai garantir um preço Master Blaster simbólico. Link aqui na descrição, aproveita. Parte 3, o mais importante, a diferença entre ervas. E tu já deve ter feito o seguinte questionamento: eu posso tomar tereré com erva de chimarrão? Ou posso tomar chimarrão usando erva de tereré? É tudo erva mate, né? Tanto faz, né? Eis que aqui temos a diferença mãe, a causa de muitos mates frustrados e experiências fracassadas. O chimarrão, a bebida típica do sulista, apesar de usar a mesma matéria-prima do tereré, a erva mate consumida na região centro-oeste do Brasil, tem algumas diferenças cruciais no processo de produção. Quer ver só? Primeira diferença, moagem. A moagem da erva de chimarrão é moída bem fina, tem muito pó na composição. E outra coisa, tem muito mais folha do que palito. Algo entre 70% folhas e 30% palito, dependendo aí de várias variações, como a marca, né, o tipo da ervateira, os maquinários que eles utilizam. Essa quantidade de pó que ela tem e o tipo de moagem bem fina significa que ela não foi feita para infusionar com água gelada. Por que, Anderson? Porque na baixa temperatura a água demora a dissolver aquela quantidade de pó que é presente no chimarrão. E ainda por cima vai deixar o sabor mais amarguento. Além disso, usando água gelada na erva de chimarrão vai entupir todo o teu mate na hora de tu sorver. E deixa eu te lembrar um detalhe, o sabor da erva mate está contido na folha principalmente. Os palitos da composição ajudam a deixar o sabor mais equilibrado. Já a erva de tereré, ela tem uma quantidade de palitos normalmente maior do que a quantidade de folhas, algo que varia aí entre 50% palitos e 70% palitos. Isso confere um sabor mais equilibrado para o nosso paladar. Como eu disse, o sabor principal está contido nas folhas. É por isso que normalmente as pessoas acham o tereré mais suave do que o chimarrão. O sabor está na folha, então quanto mais folha, mais sabor, mais forte, mais encorpado. Isso fica mais adequado para infusão gelada. Além disso, as ervas de tereré elas são famosas por serem saborizadas e por terem vários sabores diferentes, sabores de fruta, sabores com chás. É um mundo de possibilidade aí no tereré. Fora que tu ainda pode misturar suco ao invés de água na hora de tu fazer o tereré, um verdadeiro mix. Ah, Anderson, mas eu sou tererézero raiz e só tomo pura folha com água gelada. Calma, meu pequeno padrão mateiro, calma, eu já ia falar sobre a pura folha. Muitos tererezeiros, né, os mateiros de mate gelado, muitos tererezeiros são adeptos das ervas
pura folha, ou seja, aquelas sem palitos na composição, o que confere um sabor mais gramíneo e mais encorpado, mais intenso para a tua infusão de mate gelado. Lembra que eu falei que o sabor está contido nas folhas principalmente? Então sim, o mate de pura folha ele sempre vai ter o sabor mais intenso do que um mate mais equilibrado com palitos na composição. E outra diferença das ervas de tereré para o chimarrão é que a erva de tereré é ausente de pó na composição. Então, se uma erva de tereré tem muito pó, tu já pode desconfiar da qualidade, porque não pode ter muito pó, porque como eu disse, vai deixar mais amarguento, até pode ter um pouquinho de pó, mas muito pouco mesmo, porque senão o tereré ele não vai ser de qualidade. Quanto maior os pedaços de erva, melhor para a erva mate de tereré. Inclusive tem algumas técnicas que na hora do preparo a gente faz para poder tirar o excesso de pó do tereré e ter uma bebida mais suave. Outro vídeo eu ensino para vocês. Em compensação, essa ausência de pó dificulta na hora de tu preparar o teu morrinho. Mas como eu disse, no tereré não faz tanta diferença, se tu não conseguir fazer um morrinho, não conseguir fazer uma parede, tu vai tomar tranquilamente. Mas o pó ajuda a dar aquela liga, ajuda a compactar a erva e deixar ela mais bonitinha. Então a tendência é que no tereré tu vai colocando a água, ele vai desmanchar, vai ficar meio feioso, mas a bebida vai manter as propriedades, que é o que importa pra gente, né? Os benefícios da erva mate. Resumindo então, o tereré ele é um mate muito mais fácil e prático para quem é iniciante. Fica a dica para ti aí que está querendo começar nesse universo mateiro. Antes eu não quero saber e vou misturar água fria na erva de chimarrão. Pode fazer, meu amigo, o mate é teu, tu pode fazer do jeito que tu quiser. Só que tu não vai aproveitar o máximo que essa erva mate tem a te oferecer. Fora que se tu botar água gelada na erva de chimarrão, tu não vai nem conseguir tomar direito, não vai misturar direito, não vai ficar um negócio muito legal. E aí pode ser que a tua experiência mateira seja prejudicada. Anderson, mas eu vou misturar água quente, que eu tenho uma erva de tereré aqui, e vou tomar um chimarrão com uma erva de tereré. Só tem essa para eu comprar. E aí? Se a erva for tradicional, que nem essa minha aqui, ó, uma erva tradicional com bastante palito, não vai fazer tanta diferença. Tu não vai sentir tanto a diferença quanto o chimarrão. O que tu vai sentir é o quê? O sabor ele vai ficar mais fraco porque tem muito menos folha, certo? Se a erva não for saborizada, eu tô falando uma erva tradicional. Mas tu vai sentir a diferença principalmente na hora de preparar o teu morrinho, que como eu disse tem pouco pó, pouca liga vai dar e o teu morrinho ele tende a descer. Então não vai ficar tão bonitão quanto um chimarrão. Mas tu consegue desenrolar sim. Eu já fiz vários testes, inclusive, dessa maneira. Já se a erva for saborizada, aí eu não recomendo que tu coloque água quente, tá? Porque a água quente com erva saborizada, ela extrai muito o sabor da fruta ou do chá que seja, não sei qual o sabor que tu tá precisando utilizar. Se a erva for artificial ainda, aquelas com aroma, aí que não fica legal, tá? Sobe um sabor enjoativo muito forte mesmo. Assim, até pro meu paladar que eu tô acostumado, eu não consegui, eu não gostei, não me adaptei. Mas faz o teste aí, pode ser que pra ti dê certo. Aí, inclusive, tu deixa nos comentários se tu fez alguns testes em laboratórios aí, deixa pra comunidade saber o que tu achou. Bom, passamos pelas três principais diferenças entre o chimarrão e o tereré, a temperatura, o modo de preparo e a diferença entre ervas. Praticamente uma pós-graduação aí em mates, né? Acho até que eu vou largar um certificado no final do vídeo. E se tu tá em dúvida ainda de qual escolher entre o chimarrão e o tereré, não sabe qual marca comprar, vai na nossa loja de recomendações, link na descrição. A nossa loja da Amazon tá lá para ser um facilitador aí para quem tem dificuldade de encontrar a erva fisicamente, né? Tá longe dos grandes polos ervateiros, tá longe dos grandes fornecedores. E agora eu quero que tu comente sem ficar em cima do muro. Comenta para mim assim, ó, qual é a tua preferência? Tem que escolher só um, tereré ou chimarrão. Quero ver a treta nos comentários agora, hein? Te vejo nesse próximo vídeo que tá aqui na tela. Bons mates e até a próxima. É,